Olá, amigo do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo a mais um vídeo de inspiração. E nesse vídeo nós vamos falar sobre este livro aqui, Evolução em Dois Mundos, tá? Que é pelo espírito André Luiz e foi psicografado por dois médiuns, pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e o Valdo Vieira, né? Que depois aí virou o pai, né, da conscienciologia, da projeciologia, né? Então, meus amigos, vamos aqui ver, para quem quiser, quem tiver o livro em casa e quiser seguir, no meu aqui, na página 164, é lá no item Mediunidade Inicial, que é o capítulo Mecanismos da Mente, capítulo 16, Mediunidade Inicial, que diz o seguinte... o curioso aqui que nós já até falamos aqui, fizemos um vídeo antes de inspiração sobre a aura humana. Então é meio que uma sequência desse assunto, a aura humana. Procure depois lá o vídeo Aura Humana dentro da playlist dos vídeos de inspiração. E no Mediunidade Inicial fala o seguinte: a aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, ele está demonstrando, André Luiz está demonstrando que a aura é como a nossa carteira de identidade no plano espiritual, né? Essa aura, ou essa psicosfera, como alguns conhecem, ela carrega os nossos sentimentos, pensamentos, memórias, né? Então, ela é carregada do nosso próprio eu. E ela, como disse aqui em outros capítulos que nós já vimos, ela até se modifica em cores de acordo com o nosso ânimo, de acordo com os nossos pensamentos. Então sim, nós somos identificados. Ela auxilia nosso intercâmbio, na nossa localização, o nosso entendimento com os outros espíritos, tá? E ele continua da seguinte forma: isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Nos contatos de pensamento a pensamento, a famosa telepatia, né? Sem necessidade das palavras para simpatias e repulsões fundamentais. Então a aura nossa provoca tanto a atração como a repulsão de espíritos de acordo com a nossa sintonia. Aquele que é bonzinho atrai o bonzinho, aquele que está na animosidade, na maldade, ele vai atrair aqueles que estão na maldade. E até elementos mais pormenorizados, nós atraímos espíritos de acordo com aqueles elementos. Pequenos gostos, né? Pequenas ideias, manifestações de cada um. E ele continua: é por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então é curioso ele usar esse termo aqui, que é a consciência constrói o seu ninho, né? É um ninho energético, nós vivemos envolvidos pela nossa aura. Essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque, pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda, e os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra, que se digladiam na própria terra. Então, semelhante atrai semelhante, tá? Pelas ondas de pensamento a se enuvelarem sobre umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante
e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis a se elastecerem sempre novas nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. Então aqui ele continua explicando que o semelhante atrai semelhante. Ele dá até o exemplo aqui da simbiose. O que é simbiose na biologia? É quando um organismo vive com o outro e um se alimenta do outro, vive em simbiose. Então, por exemplo, a pessoa que tem o vício extremo do álcool se liga a outros que têm vícios extremos do álcool e um se alimenta do vício do outro e um ajuda na continuidade do vício do outro, tá? E isso é da mesma forma em qualquer outro vício, gente, em qualquer outra questão, né? E esses espíritos vão se unindo. E até ele lembra aqui, né? Estabelecendo obsessões lamentáveis. Então, muitas vezes, esses processos de atração, eles também têm ainda a sintonia com os obsessores. Eles provocam ainda a sintonia com os obsessores. Então, vejam que ninguém, meus amigos, muitas pessoas às vezes perguntam: Anderson, por que eu tenho um obsessor assim? Né? Para que eu tenho um obsessor? Nossa, por que ele está ali? Eu sou tão bom. De alguma forma você criou esse vínculo de sintonia. Então o obsessor está ali para lhe cobrar. Tá? Então você tem que resolver esse vínculo praticando bem. Tá? Criando distância vibratória. Essa é a parte mais importante. Quantas pessoas dizem assim: Anderson, como é que eu afasto o obsessor? É muito simples. Crie distância vibratória. Aí alguns pensam assim: como é que eu faço isso? Acendo um incenso, acendo uma vela, faço um trabalho. Tudo isso é externo. Tudo isso é o seu desejo de não se transformar e tentar fazer uma coisa externa para que resolva o seu problema. Né? Como tomar um remédio que só trata a dor e não trata a doença. Tá? Então é a transformação íntima, pessoal, que vai causar a distância vibratória, que vai afastar naturalmente o obsessor. Naturalmente. Tá? É isso que você precisa fazer. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação. Nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca na telefonia e na televisão. Tá? Então ele está demonstrando aqui que lá no início era a intuição o elemento mais simples que nos ligava. Tá? Era esse trabalho de intuição que fazia essa ligação. Tá? E nós somos atraídos pelas nossas vibrações. Isso tudo está contido na nossa aura. E a aura responde a quem? Talvez alguns pensem assim, mais uma vez o externo. Ai, como é que eu faço uma limpeza da minha aura? Ah, tomo um banho de ervas. Ah, como é que eu energizo minha aura? Ah, acendo um incenso. Tudo coisas externas. Como é que você vai mudar uma coisa que é espiritual com algo que é material, que está em um campo vibracional mais denso e mais pesado? Não tem lógica. Como é que você vai refinar algo apurado com algo mais grosseiro? Não tem como, né? Então, da onde isso parte? Da sua mente. Quando a aura responde ao nosso estado mental, ela muda de cor de acordo com a nossa mente. Se eu estou triste, ela fica obscura. Se eu estou feliz, ela fica amarelinha, ela fica azul clara, fica lilás, né? Ela vai mudando, fica multicor, né? Mas tudo isso, ó, aqui, ó, nossos estados mentais, sentimentos, né? Mudanças de humor, tudo isso, se nós tratarmos aqui, melhorarmos o nosso modus operandi de pensamento, aí sim nós mudamos a cor da nossa alma. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais um vídeo de inspiração neste Evolução em Dois Mundos, né? Do André Luiz, através do Francisco Cândido Xavier.
e do Valdo Vieira, destacando até que ele diz, ó, evolução em 2 mundos, a vida no mundo espiritual. E eu sempre falo que para você desenvolver mediunidade, você precisa compreender a vida no plano espiritual. Então, meus amigos, muito obrigado. Até o próximo vídeo de inspiração no canal Aprendendo sobre Mediunidade.